Meu querido ouvinte e amigo, a paz do Senhor, a nossa palavra de meditação de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo de 1 a 5, que diz desta forma: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um outro texto também que nos ajuda na nossa reflexão é de Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, que diz assim: Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um outro texto também que nos ajuda é de Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Certo homem, ele estava viajando de ônibus em uma manhã ensolarada, quando uma mulher mais velha, usando um vestido florido, desbotado, bem surrado, entrou mancando no ônibus e sentou-se bem ao lado deste senhor. Viajaram por algum tempo em silêncio, até que a senhora fez algo muito extraordinário. Virou-se, esticando a cabeça em direção ao seu rosto e com seus olhos estranhos saltando e seus dentes manchados, ela gritou: Sou aceitável? Não sou? Perguntando ela. O senhor deu um pulo, e respondeu: Bem, é claro que é, disse o senhor mentindo. Algumas pessoas me acham um pouco estranha, ela replicou. Ora, por que pensariam isso? Respondeu o senhor. E ela disse que não sabia e silenciou novamente. Após alguns minutos, cruzou o corredor e se sentou ao lado de outra única pessoa que estava no ônibus. Virou-se para aquela pessoa e disse a mesma pergunta: Sou aceitável, não sou? E aquele senhor ficou imaginando quantas vezes aquela pergunta seria feita aquele dia. Ela ansiava tão desesperadamente por aquela afirmação que a buscava de qualquer estranho que encontrasse em seu caminho. Estou bem? Sou aceitável? Inspiro amor? A verdade é que todos nós fazemos perguntas como estas. O Evangelho diz a todos os que aceitam a Jesus, que aceitam o seu sacrifício por seus pecados, que ele lhes dará o direito de se tornarem filhos de Deus.
Olha só que privilégio. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13, está escrito desta forma: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O apóstolo João exclama: somos chamados de filhos de Deus. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha só que privilégio, todos nós que aceitamos Jesus, que temos Jesus em nossa vida, nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Você tem a mais completa identidade em Jesus. Deus, o Pai, o adotou. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz desta forma: deu-lhe o seu Espírito e o tornou um herdeiro de sua herança. Como diz em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Você pode até ser ridicularizado e rejeitado. Pode não ser muito aos olhos do mundo, porém Deus olha para você e diz: meu filho, sou aceitável, não sou? Perguntamos apreensível. Em mim, sim, você é. O Pai responde, o nosso Pai, o nosso Deus, ele responde: sim, você é aceitável. E ele não está mentindo, como no caso do personagem que foi falado aqui, né, no ônibus, que apenas respondeu aquilo que aquela senhora queria ouvir. Mas nós temos a alegria, podemos ter a satisfação de que, independente da pessoa que somos, independente de que posição social nós ocupamos, do cargo que possuímos na igreja, no trabalho, na escola, na sociedade, nos clubes, nós podemos ter a alegria, a satisfação de dizer que nós somos aceitáveis, pelo simples fato de que nós aceitamos Jesus, de que nós temos Jesus na nossa vida. O seu sacrifício nos tornou aceitáveis diante de Deus. E eu pergunto para você, a que ponto você interage com Deus como seu pai, você o reconhece como pai, que compartilha a sua herança com você? Você já parou para pensar? Você é filho de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso, que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então você já parou para pensar que tipo de pessoa você é? Que tipo de privilégio você acabou alcançando pelo simples fato de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então não se menospreze. Não pense que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem importância. Pelo contrário, você tem muita importância. Você é uma pessoa muito especial porque você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Fique com essa palavra e que Deus abençoe o seu dia grandemente na paz do Senhor.